Boa noite, tudo bom, galera abençoada, cheio do Espírito Santo, pessoas de Deus. Tenho certeza que essa palavra aqui, ela vai mexer com você, ela vai inundar o teu coração de fé, ela vai te dar uma unção extraordinária, ela vai avivar o teu cristianismo, a tua vida de intimidade com Deus, amém? Eu estou passando aqui e explicando, falando debaixo de uma série falando sobre jejum, e aqui eu quero falar experiências que eu tive, experiências novas, experiências atuais. Fazia um bom tempo que eu não jejuava e veio esse despertamento devido às batalhas espirituais. E aqui vai a primeira coisa que aconteceu na minha experiência que eu tive espiritual com Deus. É um jejum espiritual, tá? Não é um jejum para emagrecer, não. É um jejum para buscar a presença de Deus, mortificar a carne e elevar o espírito. Amém? Para que nossos ouvidos possam estar mais sensíveis à voz de Deus e que a nossa fé venha a ser aumentada, acrescentada. Quando nós jejuamos e oramos, nossa fé é potencializada. Eu falei isso no vídeo passado. Você pode procurar no minha página do YouTube. Você vai ver essa explicação que eu dou. Bem, a primeira experiência que eu tive extraordinária com Deus, através do jejum. Jejuei na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, fui para o meu trabalho, para a minha empresa trabalhar. Chegando lá, eu estava tendo uns arranhões, vamos dizer assim, com dois colegas meus de trabalho. Um devido a uma questão que eu não sei nem explicar, não conseguimos olhar um no olho, não tinha bom dia, e um clima chato, muito chato mesmo, estava totalmente trancado o nosso relacionamento. O outro foi um negócio que quase não deu certo, mas acabou dando certo, depois não deu certo de novo, mas devido a essas complicações de dar e não dar certo, acabou que esse rapaz ficou chateado comigo, botou a culpa em mim, ficou meio chateado com a situação, então acabou se fechando comigo também. E a terceira foi a questão de um relacionamento problemático mesmo. Esse rapaz há muito tempo que ele tem altos e baixos nas emoções e questões não sei, pessoais dele. Acabou que a gente tendo um conflito e isso gerou a nossa separação em relação. Nunca fomos juntos, nunca tivemos amizade profunda, mas isso gerou que nem coleguismo nós tínhamos mais, né? Fechou completamente o nosso relacionamento. Pois bem, efeito do jejum, frutos do jejum. No dia seguinte, simplesmente, essas três pessoas que eu estava, não vou falar brigado, mas existia um clima chato, as três pessoas vieram apertar minha mão, sorriram para mim, olharam os meus olhos, conversaram comigo, sem eu fazer simplesmente nada. E, claro, fui receptivo, né? Nós como cristãos temos que ter um coração aberto para o perdão. E eu vou ser sincero, foi algo extraordinário, para mim foi um milagre, porque não existia possibilidade, não foi normal isso, foi uma atitude mesmo sobrenatural. As três pessoas olharam nos meus olhos, apertaram a minha mão, conversaram comigo, me abraçaram. Foi uma coisa assim extraordinária, sabe? Eu fiquei assim de queixo caído e vi que realmente eu não tinha glória nenhuma nisso. Eu não me esforcei em nada para poder ir lá, me reconciliar, pedir perdão, como a Bíblia manda, né? A Bíblia diz. Simplesmente foi algo sobrenatural. A presença do Senhor era tão forte em mim, a glória do Senhor, que simplesmente as pessoas elas se renderam a essa unção, a essa glória e conseguiram se aproximar. Meu coração também ficou purificado, né? A oração, o jejum, o teu coração purifica, as impurezas elas saem, elas são eliminadas, né? Os canais espirituais são abertos. Depois eu entro nesse mérito, nesses detalhes. Segunda coisa interessante que aconteceu foi a libertação no meu lar. Eu estou passando por um processo bem complicado com a minha esposa, pequenas coisas que se tornam grandes coisas, que são inexplicáveis e que levam a grandes catástrofes aqui na minha casa e coisas que não tem lógica, uma faca cai no chão e acontece uma discussão, uma briga. Então eu comecei a realmente entrar numa batalha espiritual, em oração, e coisas bacanas aconteceram, que foi a questão do meu relacionamento com a minha esposa conjugal, né? Nosso relacionamento melhorou, assim posso dizer, 98%, foi algo mesmo extraordinário. Entrei numa batalha espiritual. O primeiro jejum que eu fiz foi de 24 horas, o segundo jejum foi de 30 horas. E eu entrava em oração em 2 horas, em 2 horas eu entrava em oração, 3 em 3 horas orando.
Toda vez que eu orava, eu sentia calafrio, arrepio, né? E no meu quarto, principalmente, eu expulsava o mal, depois o ambiente ficava totalmente limpo, purificado, eu tinha esse discernimento. Mas logo depois de 3 horas, quando eu ia orar de novo, eu sentia de novo aqueles espíritos maus. Então eu percebi que eram espíritos territoriais. E ali eu comecei a entrar em batalha, passei 30 horas em jejum e também em oração, repreendendo aquele mal. Deus me deu o discernimento que era um espírito de legião. São espíritos mais... São legiões, e a Bíblia diz que só sai com jejum e oração. São castras, né? São centenas de demônios. Então existe uma força, uma opressão maior que necessita de uma graça maior de Deus. E que nós buscamos isso através do clamor, da busca, né? Clamar a mim, responder-te, não sei, te coisas grandes ou ocultas que não sabe. Então o clamor é falar alto, é gritar, é se expressar, é pedir, é se humilhar. E a humilhação na Bíblia, como eu falei no outro vídeo, significa humilhação significa jejum. Então, aconteceu algo extraordinário no meu casamento. Minha esposa mudou completamente suas atitudes, eu também mudei minhas atitudes com ela. A gente conseguiu controlar uma situação que estava incontrolável. Terceiro, pessoas começaram a chorar. Isso aqui é interessante. Há um tempo atrás, sempre que eu entrava em propósito de jejum, eu percebi algo que acontecia, algo comum que acontecia sempre. Quando eu me aproximava durante o dia, perto de uma pessoa, a gente conversava e de repente essa pessoa começava a chorar. Entrava em pranto de lágrimas. Eu achava assim uma coisa incrível, mas eu fui ver que não era apenas coincidência. Era toda vez que eu entrava em oração e jejum, quando eu me aproximava de uma pessoa, essa pessoa se quebrantava, começava a falar de Deus, começava a glorificar o Senhor, começava a falar de coisas boas, e vinha um espírito de quebrantamento, um espírito de humildade, um espírito de lágrimas, de derramamento na presença de Deus. No segundo propósito que eu fiz, que durou 30 horas, aconteceu essa mesma situação. E não para me gloriar, mas eu sei que não sou eu, mas é a presença de Deus que faz isso, né? Eu me encontrei com um amigo meu, nós falando de Jesus, falando de Deus, conversando sobre a glória do Senhor. Simplesmente ele entrou num pranto de choro. Ele passou, acho que 15, 20 minutos chorando, sem parar, copiosamente, falando, desabafando, contando seus problemas, falando de Deus. Foi algo extraordinário. À noite, quando eu fui para um grupo de oração, aconteceu a mesma coisa. Várias pessoas começaram a chorar e se quebrantar. Quando eu pregava, quando eu era pastor e missionário, que eu exercia mesmo o pastoreio, eu tinha uma comunhão com Deus muito grande. Minha vida era debaixo de jejum, de oração, de busca de intimidade com Deus, leitura da palavra. E acontecia isso nas minhas ministrações. Quando eu pregava e eu estava debaixo de um óleo santo muito poderoso, quando eu olhava para a igreja toda estava chorando. Mas chorando com um espírito de aquebrantamento, um espírito de devoção a Deus, de amor a Deus. Rapaz, é algo extraordinário. Foi uma experiência fantástica que eu tive essa semana através do jejum e da oração. Recomendo você. Tem um benefício físico extraordinário. Físico. O teu corpo agradece. É um dos maiores presentes que você pode dar para o teu corpo físico, segundo o Dr. Laí Ribeiro. Segundo o pastor Maestre Chávida, que para mim é a maior autoridade que existe hoje no jejum e na oração, já viajou 88 países. Deus usou ele para fazer milagres extraordinários, impressionantes. Até morto foi ressuscitado através desse homem de Deus que vive. É o pastor Maestre Chávida. Ele fala que uma das coisas mais importantes é o jejum. Ele abraçou, ele teve experiência na vida, durante 15 anos ele jejuou, e depois de 15 anos, quando ele viu os frutos, ele escreveu um livro, tá? O poder do jejum, da oração e do jejum, o poder secreto do jejum e da oração, uma coisa assim. E quarto lugar, para nós finalizarmos esse vídeo, porque já demorei demais, me empolguei. O jejum o capacita para maiores níveis de glória de Deus e unção. Quarto e quinto ponto, para nós finalizarmos. Tem mais um fora depois do quarto. Então, assim, quando Jesus delegou a autoridade para os seus discípulos, os discípulos foram expulsar um demônio. O demônio não se sujeitou a eles. E Jesus disse: até quando estarei com vós?
incrédulos, né? Até quando vos suportareis? Quer dizer, eles receberam um nível de unção, uma autoridade, mas quando eles se depararam diante daquela potestade, diante daquele principado, diante daquela legião, Jesus falou que isso aí é legião, né? Só sai com jejum e oração. Olha aí, só sai com jejum e oração. Não só oração, jejum e oração. Então isso é um mandamento bíblico. No Novo Testamento, Jesus revelando que na batalha espiritual, na guerra espiritual, oração somente não adianta. Fé somente na palavra em Cristo também não adianta. É oração e jejum. Castra de demônios, que são centenas, oração e jejum. Ou seja, por quê? Porque a oração e jejum potencializa a tua fé, você alcança um nível maior de unção e você tem autoridade para expulsar aquele tipo de demônio. Então isso é importante, importantíssimo. Quer aumentar, quer ser capacitado para receber uma glória maior de Deus, quer ser capacitado para receber um nível de unção maior de Deus, se prepara através do jejum e da oração. Se capacita e dá a palavra de Deus, para que você possa receber esse manto, essa cobertura de unção sobre a sua vida. Hoje eu vi um pastor falando, o pastor T.B. Joshua, da igreja da África, um pastor, um profeta de Deus, muito usado em libertação e cura, dizendo que no reino de Deus nós é como se fossem moedas. Se você tem uma moeda de $5, você pode comprar, você tem um limite para comprar. Mas se você tem uma moeda, uma nota de $10, você tem um limite maior para comprar. No reino espiritual é a mesma coisa. Quando você tem uma autoridade, você tem um limite. Aquela autoridade que Deus te deu, existe um limite para ela. À medida que você vai ganhando mais autoridade no reino de Deus, então a sua porção vai aumentando, ou seja, a sua capacidade não monetária, né? A capacidade espiritual aumenta, você tem mais autoridade e poder no mundo espiritual, no reino de Deus. Então é basicamente, quinto para terminar, ou você tem que se humilhar, tem que ser uma decisão partida de você, ou então Deus vai te humilhar. Parece um pouco incoerente, não sei se você vai concordar, parece um pouco herético, não sei se você vai entender o que eu estou falando, mas eu vou tentar te explicar. Quando você jejua, quando você se põe na brecha, se põe na direção, você se sacrifica para poder receber mais de Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ou seja, o primeiro passo vem de nós. A primeira semente é nossa. Você semeia, você se lança e Deus se lança até você. Você abraça e Deus te abraça. Você ama e Deus te ama. Você mergulha e Deus mergulha junto com você nesse mar de unção, nesse mar de intimidade. Então, você tem que colocar isso no seu coração. Se você não se humilhar por espontânea vontade, que às vezes você leva a ser um esfriamento espiritual, você não tem mais visão espiritual, você não vê mais graça no jejum, você não vê mais graça na oração, você se arrasta até para ir para a igreja, para dar o dízimo é uma luta, para um mês sim, outro mês não, para ir para a igreja no domingo é uma luta, e quando chega lá não recebe a graça de Deus, não se concentra, vive debaixo de uma sonolência, de uma negligência espiritual. Você sabe o que tem que fazer pela questão do conhecimento intelectual, pelo acúmulo de informações, mas você não consegue obedecer. E a chave não é a informação, não é o conhecimento. A chave da sua vitória é a obediência. Mas para você ter a capacidade de obedecer a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, não é fácil. Você só vai conseguir isso se você estiver debaixo de jejum e de oração. De jejum e de oração. E conhecendo a palavra de Deus. São esses três. Eu estou falando especificamente sobre jejum hoje, certo? Mas pode ter certeza, o jejum vai fazer com que você ame. O jejum vai fazer com que você adore a Deus, tenha sede. O jejum vai fazer com que você ame a palavra, tenha sede da palavra. O jejum vai fazer com que você tenha visão espiritual, ou seja, o jejum e oração vai te potencializar para colocar a prática da palavra em Deus
viva na sua vida. Então é basicamente isso, tá certo? Irmão, que Deus te abençoe. Foi muito difícil gravar esse vídeo. Por 2, 3 dias tentando gravar, tirar um tempo, mas agora são 1 da manhã e eu me esforcei muito, orei aqui para poder gravar esse vídeo. Tenho certeza que vai ser um bálsamo na sua vida. Não fica na informação, vai para a prática. Toma posse. Daqui 1 semana eu vou começar. Começa hoje. O livro que eu te recomendo é sobre jejum e oração é do pastor Mahesh Chavida, que é esse livro aqui, ó. O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Mas aqui ele fala basicamente de jejum, 90% aqui ele fala sobre jejum. Eu nunca vi um livro tão poderoso falando sobre jejum como esse. Inexplicável. Os milagres que Deus usou isso para fazer são inexplicáveis, são impossíveis. Mas para Deus tudo é possível, aquele que crê, tá bom? Deus te abençoe, meu filho. Teu coração, se você tiver com dificuldade de perdoar, tiver magoado, tiver ferido, tiver impossibilitado na vida financeira, qualquer seja a área, meu irmão, tira um dia na semana, 2, se tranca no quarto, uma manhã, uma tarde, o dia todo, e vai orar, ler a Bíblia e fica em jejum. Eu lhe garanto que quando você sair do seu quarto, o mundo espiritual vai se abrir, as portas no mundo físico vai se abrir para você e vai haver resposta, vai haver providência. Que a paz de Deus reine sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu desejo as maiores sortes de bênçãos da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.